são poucos os que fazem universidade. Universidade, na verdade, ela deveria ser para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade. Quem de cortar a universidade, tem de cortar. Mas quem pode pagar, vai ter que pagar. Pois é, mas aí não e os filhos vão pagar. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo cortar de quem não faz a universidade. Se a raça vil, cheia de galas, nos quer a forças canibais, logo verás que as nossas balas são para os nossos generais. Qual é a distinção que eu faço entre adaptação ao mundo e inserção no mundo? A distinção é a seguinte, é que na adaptação há uma adequação, há um ajuste do corpo às condições materiais, às condições históricas, sociais, geográficas, climáticas, etc. E na inserção, o que há é a tomada de decisão no sentido da intervenção no mundo. Por isso mesmo, eu recuso qualquer posição fatalista diante da história e diante dos fatos. Eu não aceito, por exemplo, expressões como é uma pena que haja tantos brasileiros e tantas brasileiras morrendo de fome, mas, afinal, a realidade é essa mesma. Não, eu recuso como falsa, como ideológica essa afirmação. Nenhuma realidade é assim mesmo. Toda realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Educar para poder transformar o poder popular. Somos da terra e com simplicidade, amor de verdade, nós cuidamos dela. Daqui tiramos o nosso alimento, que dá o sustento a quem mora nela. Agricultores somos camponeses, por voz e por vezes queremos respeito. Se alimentamos toda essa gente, politicamente nós temos direitos. Se alimentamos toda essa gente, politicamente nós temos direitos. Temos direito a ser reconhecido, somos merecidos de dignidade. A nossa classe atravessou o tempo, gerando sustento do campo e cidade. E nessa pátria toda controvérsia, injusta inércia com sua nação. Mas quem está presente na história, e vai ser de agora a revolução. Mas quem está presente na história, e vai ser de agora a revolução. Agricultores somos camponeses, por voz e por vezes queremos respeito. Se alimentamos toda essa gente, politicamente nós temos direitos. Se alimentamos toda essa gente, politicamente nós temos direitos. Temos direito a ser reconhecidos, somos merecidos de dignidade. A nossa classe atravessou o tempo, gerando sustento do campo e cidade. E nesta pátria toda a controvérsia, injusta inércia com sua nação. Mas quem está presente na história, e vai ser de agora a revolução. Mas quem está presente na história, e vai ser de agora a revolução. Boa noite, companheiros e companheiras, camaradas
do Movimento dos Pequenos Agricultores, DCMPA Nordeste, DCMPA Brasil. É com muita alegria que hoje, né, nessa noite de quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021, estamos aqui mais uma vez, né, se encontrando, se reencontrando, alguns que mais cedo já se encontraram, outros que nessa semana já se encontraram, né, nessa vida virtual e de construção dos nossos caminhos, né, dos nossos sonhos, que não são poucos, né? Então, dizer da felicidade nossa de poder estar com tantos companheiros e companheiras, importante para a construção, né, da nossa organização, da nossa luta, e que nos dá muita alegria, né, e nos faz mais o espírito de rebeldia para a construção, né? E nessa noite, né, que nós estamos fazendo o seminário da Regional Nordeste de lançamento do livro Crises Sistêmicas e Veredas Estratégicas, né? O nome já diz muito, né, do que significa e o que nos aponta para essa construção, né? Nesses tempos onde a rebeldia de tomar uma vacina é uma luta enorme, né? Então, é com muita alegria, né, Léo, que nós seguimos, então, nesse seminário. Nessa noite, eu e Léo vamos estar dividindo a coordenação. Eu me chamo Josi, sou da Coordenação Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores e também do Coletivo Nacional de Formação. E sou nordestina, piauiense. Dizem que sou arretada, né? As mulheres do Piauí com a quintura do sol não são brinquedo, né, Afonso? Mas, bom, camaradas, então, sejam todos e todas, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas ao nosso seminário. Léo, se achegue. Muito bem, boa noite, Josi. Boa noite a todos os companheiros e companheiras que conseguiram, né, se organizar para estar aqui conosco. É importante a gente lembrar que, a princípio, essa atividade não foi uma atividade de ampla divisão, no sentido de envolver muita gente, na intenção de que a gente tivéssemos aqui na sala companheiros e companheiras que minimamente tenham uma proximidade com essa construção e, posteriormente, também disponibilizaremos a partir das nossas redes para que quem não pôde e foi convidado para estar possa ter acesso. Então, sou Léo Márcio, aqui da Bahia, também militante do Movimento dos Pequenos Agricultores, e estou junto com o Josi aí na tarefa de trazer para vocês, socializar, obviamente junto com os companheiros e companheiras que estão convidadas conosco, né? Daqui a pouco se achegarão para tratar do assunto com a gente, mas para socializar, compartilhar esse esforço a partir de uma leitura, de uma elaboração, por assim dizer, da reflexão que o Movimento dos Pequenos Agricultores tem acumulado, obviamente que no diálogo e na construção coletiva com a classe trabalhadora nesse período que é tão complexo como é do conhecimento coletivo. Então, é com essa perspectiva que a gente se encontra e dá as boas-vindas, reforçar isso, e que a gente possa fazer bom proveito desse momento, né, de troca e de compartilhamento de leituras dessa realidade tão desafiadora. Então, Josi. Bom, camaradas, muito contente, né, a gente nessa construção, como o Léo bem trouxe, um dos grandes desafios, né? Primeiro, da compreensão e de fazer, de fato, a formação nas nossas organizações, né, com o nosso povo, com a nossa militância. E dizer que não é só nós do movimento, né? Que tantos companheiros e companheiras que se somam nessas construções, né? Desde a formação, da formação política, formação teórica, formação técnica, né? De tão necessária importância que é para a construção desse horizonte que apontamos que é só puramente a construção da revolução, né? É por isso que também convocamos Cícero, da ASA, para estar conosco e também trazer essa reflexão, Michela, do MMC, para também trazer essa reflexão, Bel, do Levante Popular da Juventude, que está por aqui também, Maurício, que está aqui nas lutas de picos, que se soma também,
e tanto outros companheiros e companheiras que eu não consigo ver todo mundo aqui nessa tela, né? Assim também como a nossa militância nos estados, né? Então, é uma construção coletiva, né? Não é uma construção de um único pensador, de uma única pensadora, né? Bebemos em um leito que ele tem várias cabeças pensantes, né? E que bom que temos nessa construção. Então, nesse primeiro momento, Léo e demais camaradas, eu vou trazer, né, um pouco da reflexão sobre essa nossa construção, né, sobre essa conjuntura em torno da formação, dos nossos desafios na construção da estratégia, né, e por que chegamos até a elaboração desse livro, né, que alguns de vocês já têm, se não é físico, é digital, mas a gente vai fazer um esforço de chegar para aqueles que têm só o digital ainda, né, vai chegar aí o nosso livro, a gente tem chamado o nosso livro amarelo com preto, né, mas que tem bastante elementos. Olha lá, a Bel também com dela. Que inveja boa que dá quando a gente vê esse Opa, pois eu não tenho impresso, não, hein? e eu quero. Pronto, vai chegar, vai chegar. Olhem nas secretarias dos estados se não já chegaram por aí, né? Para a gente estar socializando com a militância e assim. Já com marca-página que a gente já começou a leitura e estudo aqui em casa. Muito bem, que maravilha. Então, assim, camaradas, esse livro ele é uma construção, né, a partir dos passos que nós, o Movimento dos Pequenos Agricultores, fomos afirmando, né, ao longo desse tempo aí de construção da nossa estratégia. E em julho de 2018, nós, em Caruaru, organizamos, então, o Seminário Nacional da Estratégia Camponesa, que demos o nome do companheiro Cadson Souza, que é um companheiro do MPA do Pará, que foi assassinado, né, tombou na luta, enfim, perseguições políticas. Então, nesse seminário, a gente retomou de forma coletiva o debate da nossa estratégia na organização e a síntese com proposições debatidas durante o seminário, que se une e baseia num acúmulo, né, histórico da nossa militância, do movimento, no estudo das experiências revolucionárias do século XX e no diálogo com a experiência do presente, né, do que estamos vivendo. Esse cuidado com o tempo, né, de não olhar só para a história, mas olhar para o presente e aonde nós queremos chegar. Então, nesse seminário, nesse debate, né, então a gente seguiu com um debate estratégico feito de maneira muito aberta e criativa, à luz da nossa formação e à luz de uma formação a qual a gente precisa se embranhar nela, né, que é a formação socioeconômica latino-americana e brasileira, em um caráter dependente e subdesenvolvido, que confere essa concretude, né, ao capitalismo e às classes sociais estruturantes. E tendo, então, uma possibilidade de realmente ser insistente, né, nessa periferia do capital. Então, como que a gente foi dando, né, esses passos nessa construção e com esse olhar da estratégia, né? Então, atentos nesse ensinamento histórico, compreendemos, então, que nossa estratégia não possui um sujeito disponível, que na sociedade ele está como uma matéria-prima para ser processada na fábrica, né? E nessa construção, que é uma construção revolucionária, né? Ao mobilizá-los, né, consideramos, então, essa especificidade socioeconômica, concebendo, então, que existe um elemento-chave, né? E esse elemento-chave em torno da estratégia é a formação política, né? Que constitui, então, no sujeito popular, né? Nesse olhar, desse cuidado, e dessa construção e dessa compreensão. E o poder popular como uma coluna da nossa estratégia nesse sentido de colocar o povo, a classe trabalhadora e popular no centro dessa definição, né, do conteúdo desse projeto popular para o Brasil, que determina os níveis de formas e da luta revolucionária. Olhando, então, para esse estudo, para elaborações,
na escuta, na formação e naquilo que de fato constrói, que é a ação concreta, né, junto ao povo, junto com o povo nos territórios. Então, apontando a necessidade, né, ali após o seminário, nesse processo todo de reflexão, de análise, de estudo, de construção, a gente então aponta a construção de um grupo de estudo do movimento, né, que é composto por membros da direção nacional, né? E a partir desses elementos que veio em torno dessa construção do poder popular, de pensar quais passos, né? Quais temas precisamos mais estar embrenhando e bebendo, né? Para poder a gente conseguir fazer, não só nesse olhar teórico, né? Mas no olhar de que a teoria se somando com a prática. Como a gente sempre diz, se não for caminhando assim, não existe essa construção, né, que nós tanto sonhamos e apontamos. Então, nessa necessidade de estudar mais, de compreender, tendo a consciência que em 2018 se sinalizava um período de transição. E nesse período de transição é onde a gente se coloca de estudar a história e o tempo que estamos vivendo. E o que apontamos? O que se aponta, né? Não olhar só de forma conjuntural, de forma diária, né? Mas o que existe por trás de tudo isso, né? Como é que ele é organizado, como é que é feito, como é que se coloca essas peças, né, do xadrez ou essas peças do cabeçalho. E aí, se apontando, né, se sinalizando esse período de transição que se resulta em profundas crises e tensões. Né? E trazia, então, uma exigência da retomada dessa construção estratégica, né? Na esquerda brasileira e também na América Latina. E esse livro, né, ele é uma síntese, né, dos seminários que aconteceram, e esse seminário ele se aponta, né, ali pelo grupo de estudo do movimento como a necessidade de, considerando um período de pandemia, que as formações se deu, né, de forma virtual, de forma remota. Então, como que nós não vamos parar no tempo e vamos seguir debatendo sobre a nossa estratégia, sobre essa construção e as necessidades que se apontam, né? Então, a partir daí foi pensado e construído os seminários da estratégia, que o livro é uma síntese, né, dos seminários que aconteceram. E aí os seminários com os temas, né, que a gente apontava essa necessidade de olhar, de compreender, de estudar, nessa sinalização que se aponta, né, desse período de transição. E aí Léo, na fala dele, vai trazer mais um pouco, né, sobre isso. E lembrando que, para a gente conseguir dar esse salto e essa construção, né, a gente sozinho não consegue, nossas pernas ainda não chegam até lá. E ele foi feito, então, em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, nessa fundação que prima pela formação política e teórica da militância, não só no Brasil, mas em todo o mundo, aí, em várias regiões, né, em vários países. Então, isso deu com que a gente tivesse esse gás, né, para chegar em mais casas e mais portas. E, de fato, em mais casas, né? A gente está aqui entrando na casa um do outro, mesmo de forma virtual, mas se achegando junto, né, em cada casa. Então, esse livro, né, a gente espera, então, que ele seja um estímulo para a nossa militância, para os nossos aliados, né, aprofundar o debate e enriquecer nessa perspectiva de ter esse olhar, né, de tornar cada vez mais abrangente e representativo. Então, os companheiros e companheiras, né, que se somaram nessa construção, aqui eu quero trazer, assim, de forma muito carinhosa, muito respeitosa e muito valorosa, a companheira, né, que junto com a gente teve, assim, um cuidado, né, na degravação, né, do seminário, que é a companheira Rúbia Stephanie. Ela é deficiente visual e fez a degravação de todos os seminários para a construção desse livro. Então, assim, é uma simbologia muito grande, né, para todos nós, de mostrar os desafios, não só o desafio de todos os temas e de tudo que nós apontamos na nossa estratégia, mas de dizer que sim,
é possível a gente construir, é possível a gente dar esse passo seguinte e é possível a gente chegar até onde sonhamos. Pode ser que seja nossa geração ainda, ou a geração dos que virão, né? Tem várias crianças aqui na sala, a gente iniciou com Luana e com Caio, né? Mas tantos outros que tem também por aí, nessa militância já, né, sendo construída. Então, olhando, né, para esse cuidado do que nós apontamos ali, enquanto construção do poder popular, mas tendo também a visão de que o poder popular ele é um dos passos, né, a se olhar, mas olhar também na construção do projeto popular para o Brasil e da luta revolucionária. Então, esse tripé que é necessário, né, para a gente dar esse passo seguinte e trazer para a atualidade, né, como está tão fraco e muitas vezes esquecido esse cuidado, essa elaboração, esse projetar, essa ação na esquerda do Brasil. Então, como que nós, enquanto organização social, enquanto movimentos populares do campesinato, né, mas também outros movimentos urbanos de estudantes, de juventude, consegue, né, colocar para fora, para além de nós, né, furar essa bolha para essa construção. É um período muito propício e nós teremos que, sim, afirmar e falar sempre, né, sobre essa necessidade de que nós passamos e enfrentamos, né, e para dar esse passo seguinte, né. E aí, como continuidade dessa reflexão, né, trazendo desde o seminário de Caruaru, em 2018, onde se sinalizava um período de transição, a construção dos seminários da estratégia, com diversos temas, né, e abordagem por vários companheiros e companheiras do Brasil, de outros países que trabalhou com a gente no seminário, a gente aponta, então, agora para 2021, a construção dos seminários da estratégia, olhando a questão nacional, né? E trazendo, então, essa reflexão do projeto popular para o Brasil, de um projeto nacional, aos olhos da teoria, né? Dessa construção, com companheiros e companheiras, né? Que estão no dia a dia, se dedicando, se debruçando, né? Pesquisando e elaborando, mas como a gente fazer essa tradução da teoria para os passos da prática, né? Então, nós, enquanto MPA, temos pensado e tentado organizar as nossas ideias e as nossas construções, olhando não só a curto e médio prazo, mas olhando a longo prazo. Isso não é para hoje, isso não é para amanhã, mas nós temos que começar de ontem a pensar, a construir, a elaborar. Então, são muitos os desafios, né? Mas dizer que quando a gente consegue, né, pegar, palpar algo que, nesse tempo, querem destruir, né? Que é a leitura, que é o estudo, que é a formação, que é a educação, a gente se sente muito contente. E estar com companheiros e companheiras aqui falando sobre esse tema, lançando mais um dos livros do movimento, né? Depois nós vamos dizer para vocês onde é que encontra as publicações do movimento, é de muita alegria. Então, Léo, é nesse sentido que a gente, então, gostaria de ouvir um pouco mais sobre essa construção do livro aí, junto contigo. Obrigada. Tudo bem, Josi. Obrigado aí pelos elementos trazidos. Eu acho que só para reforçar para a companheirada que está aqui com a gente, que inclusive o método adotado para o lançamento, ele aponta um pouco a dinâmica, a metodologia da própria organização desse material, né? Dessa síntese, como talvez pudesse resumir melhor esse esforço coletivo dessa reflexão, dessa leitura, dessa elaboração. Então, sinalizar também que esse é o primeiro, né, da rodada, como a gente costuma chamar, pelas grandes regiões do país, onde tem a presença do movimento, de socialização, de compartilhamento, né? Nós estamos começando aqui pela região Nordeste, então a ideia é que a companheirada da região, que igualmente se envolveram no processo de construção, contribua com esse compartilhamento e assim será nas demais regiões. Não significa que nós não possamos acompanhar as demais regiões, mas para dizer que o próprio método de compartilhamento terá essa dinâmica por ser feito pela própria militância que ajudou na construção
ao final dessa síntese, né? Então, aqui, como colocado por Josi, Josi já conseguiu trazer alguns elementos aí que dá conta de entender um pouco do processo, mas reafirmar que o próprio nome, né, Crises Sistêmicas e Veredas Estratégicas, aponta para a síntese também da leitura que o Movimento dos Pequenos Agricultores realizou nesse período, que é compreender que a palavra crise ela foi bastante, muitíssimo, e está sendo utilizada, né? Mas que essa crise não é uma crise pura e simplesmente, né? Como a gente costuma dizer, é uma soma de crises, né? E que essa soma não são crises superficiais ou crises pontuais, esporádicas, como, inclusive, tem passado em outros ciclos, né? Mas são crises sistêmicas. E as crises, e não recordo o nome de quem usa essa frase, de que é no tempo as crises, elas resultam em um processo, a depender do olhar de quem está vivenciando, pode resultar em um saldo também positivo. E nesse esforço da classe trabalhadora é compreender que aprendizado, mas que nova posição podemos tomar. Então, as crises, elas apontam para veredas estratégicas. E a nossa sensação, a nossa leitura, é de que a construção da estratégia da classe trabalhadora, da classe camponesa, do povo que sustenta a riqueza e produziu a riqueza desse país, a estratégia ela precisa ser reconstruída. Nós estamos numa fase que precisamos, e é oportuno essa reflexão. Então, sem mais delongas, nós tivemos, a partir do coletivo de formação do Movimento dos Pequenos Agricultores, lado com um grupo de estudo que recebe tarefas mais específicas, a leitura e, a partir do acúmulo dos seminários feito referência por Josi, o apontamento da necessidade da realização desses ciclos de estudo, tendo como facilitadores e facilitadoras teóricos, mas não só, teóricos engajados, comprometidos com esse processo de transformação que a gente busca construir. Então, quando há uma decisão por parte do movimento de organização dos ciclos, tem-se a contribuição de um número muito grande de pessoas em todo esse processo. Não vamos correr o risco de citar nomes, embora destaque algumas figuras, como citado por Josi, mas nós tivemos um processo para materialização dessa síntese, né, que contamos com mãos que se somaram desde a estruturação dos próprios ciclos de formação, a organização desses espaços virtuais, que é algo bastante complexo, cansativo, mas que terminou sendo também oportunidade para muita gente que, sendo presencialmente, teriam dificuldades. Nessa mobilização dos facilitadores e facilitadoras, que, aliás, são figuras com agendas bastante demandadas também, e na organização desses espaços, né, que geraram concretamente, para além de um processo de formação importante, mas a síntese, e que resultou, então, na organização desse material. Então, de modo breve, nós tivemos nos 7 seminários que ocorreram durante esse processo, um primeiro seminário que teve como título, né, como tema principal, Crise das Democracias Liberais e Poder do Estado, com a contribuição da grande teórica referência Virginia Fontes. O segundo seminário, Mundo do Trabalho, com a contribuição também do companheiro César Maranhão. Ideologia e Ascensão Conservadora, um terceiro encontro, com a contribuição do pastor Henrique Vieira e Mauro Iazzi. Tivemos um quarto encontro com o tema Ecologia e Luta de Classes, onde contribuíram Marildo Meneghetti, Henrique Ortega e Leonardo Boff. Tivemos um quinto encontro discutindo e olhando mais para o nosso lugar
campesinato, soberania alimentar e abastecimento popular. Contamos com a contribuição dos companheiros Jean van der Ploeg e o companheiro Paulo Petersen. Tivemos o tema Economia Política da Crise como sexto encontro, contando com o companheiro Paulo Nakatani e Márcio Postman. E o sétimo encontro com o título da Geopolítica, com a companheira Mônica Bruckmann e Elias Jabot. Então, aqui concluiu um ciclo temático de reflexão que nos possibilitou, portanto, um momento de grande aprofundamento e reflexão e de elaboração, hoje está sintetizado nesse material. Então, de modo breve, passamos por esse caminho e já anunciado por Josi, esse ciclo se fecha, chegando nas nossas mãos uma síntese escrita, que, aliás, é um esforço que tem sido muito caro para o movimento social, que não tem essa prática como algo prioritária, muito embora, do ponto de vista da sua reflexão e da elaboração, avance muito, porém, traduzir, registrar, não só de modo escrito, mas principalmente desse modo, tem sido ainda. Então, portanto, consideramos esse momento como um grande ganho, como uma grande conquista do movimento dos pequenos agricultores, a partir da sua própria militância, chegar a essa sistematização. Então, é com essa alegria que estamos, nesse momento, compartilhando com vocês essa nossa síntese, que sintetiza esse quadro das crises sistêmicas, mas também apontando para as veredas estratégicas que devemos construir. Camaradas, então, para não ficar só falas, né? Corbara, está contigo, trazer então um pouco da memória dos seminários. Acho que a maioria dos companheiros e companheiras que estão aqui na sala participaram, né, do seminário no ano passado. Então, é sempre bom a gente relembrar, retomar e ver aqueles e aquelas que, de fato, estão pensando e construindo, né? A luta de classes hoje é composta por todas essas lutas. Nenhuma dessas lutas, ambiente, antirracismo, questão de gênero e questão de trabalho, tem solução sob o capitalismo. Somente enfrentando o capitalismo, cada uma dessas lutas pode avançar para patamares superiores. As proposições que eu faço são compreender o caráter profundo da espiritualidade como dimensão humana, compreender que a religião não necessariamente é conservadora, compreender que o avanço do capitalismo neoliberal abre espaço para o avanço de narrativas fundamentalistas e totalitárias e compreender que, sem diálogo com a espiritualidade popular, não há projeto revolucionário que se sustente na América Latina e no Brasil. Para criar um projeto cultural, político, econômico e ecológico, temos que formar grupos transdisciplinares para realizar trabalho em rede com os seguintes objetivos: análise da situação global e local, desenvolver o novo modelo social, ecológico, político e cultural, pensar em estratégias e articulações e realizar ações específicas que se considerem convenientes, visando colocar o decrescimento e a regeneração ecológica e social como a melhor opção para todas as pessoas em todos os lugares. A derrota dos governos de conciliação de classe, do longo ciclo de conciliação de classe, o impasse na estratégia democrática popular, somada com a crise do capital, produz o efeito de que a classe trabalhadora vai orientar sua ação, ou parte dela, significativa inclusive, para a direção do conservadorismo, e vai ser capturada pela extrema-direita. Yo pienso que en la agenda de los movimientos sociales, y específicamente los movimientos de productores, como ustedes, MPA y los demás, es muy importante prepararse
obtener más claridad acerca de estos dos mecanismos de defensa, que también son mecanismos para construir las alternativas que puedan hacer realidad de la soberanía alimentar y que pueden ser la seguridad definitiva para el abastecimento alimentar popular. Esses são alguns exemplos para mostrar que nós precisamos avançar nesse tipo de perspectiva analítica, porque elas nos permitem entender, no contexto em que as comunidades existem, né, a sua luta, né, que são lutas históricas de construção, de abrir espaço, de construir uma base de recurso, construir mercados, construir economia solidária, né, construir os próprios territórios. E, ao mesmo tempo, lutar por políticas públicas que tenham sentido, quer dizer, que deem sentido ao conceito de soberania alimentar. Em termos do desenvolvimento civilizatório da humanidade, não é possível mais dentro do capitalismo. Então, as sociedades têm que transformar o capitalismo em uma forma nova. Vocês podem chamar de socialismo, comunismo, ou o nome que preferir. Mas é a necessidade que se coloca hoje para toda a humanidade. Quero dizer com isso, e aqui concluo, não é? Que nosso espaço aqui é um espaço de ideias. As ideias, elas não vão mudar a realidade. Quem muda a realidade são as pessoas, individual, organizada, coletivamente. Agora, as ideias podem mudar as pessoas, podem mudar a cabeça das pessoas, podem mudar a forma de ver a realidade. E se as ideias mudam a cabeça das pessoas, nós podemos mudar a realidade. Marx e Engels, eles deixavam muito claro que o socialismo ele era uma ciência e deveria ser tratado como tal. E a grande questão que eu tento responder na minha vida intelectual, na minha atividade intelectual, é se o socialismo é um projeto de sociedade com alguma plausibilidade no sentido econômico dela, né? Entendendo genericamente a questão da geopolítica como um estudo das relações entre território, geografia e poder, não é? Entre território, geografia, conflitos, lutas pelo poder e pela riqueza internacional, não é? E, em particular, nesta altura do século XXI, não é? Uma luta entre um conjunto de unidades de poder territorial. O capitalismo ele entra, a partir de 2008, 2009, numa crise muito profunda. Nessa crise muito profunda, o capitalismo entra, né? Salvar a humanidade e salvar a natureza é a mesma coisa. E para salvar a humanidade e salvar a natureza, nós temos que finalmente destruir o capital. Nós não temos mais outra escolha. E a terra é suficientemente generosa para que todos possam viver e viver bem, convivendo bem. O grande sonho da humanidade, que está em todas as culturas, é o mito da comensalidade. O que é a comensalidade? É todo mundo sentar-se à mesa. Todo mundo sentar-se à mesa. Crianças, velhos, casados, filhos e filhas sentar-se à mesa e desfrutar dos generosos frutos que a Mãe Terra nos dá. Muito bem, camaradas. Então, temos uma breve memória, né, diretamente das falas a partir dos companheiros facilitadores e facilitadoras. E antes da gente chamar aqui os nossos dois convidados para compartilhar conosco também alguns elementos, nós gostaríamos de convidar os companheiros aí do Pernambuco, que tem uma animação, uma canção para nós compartilhar com a gente aí, para dar uma acordada em quem está cansado do trabalho. Então, companheiros, companheiras. Tudo bem. Vou falar do camponês em
verso de improviso, porque falar é preciso. Que eu diga pra vocês, foi Deus que forte lhe fez pra fazer a produção, pra o pequeno e pra o barão, na fartura ou no sufoco, nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João, nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Vou mostrando o conteúdo, falando do camponês, pois ele tem altivez, com força, coragem e tudo, tem a fé por seu escudo, posso encalo em cada mão, ele tem uma visão de ter muito e também pouco, nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João, nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Camponês não tem asneira, é quem faz o movimento, produzindo alimento, que vão direto pras feiras, também vão às prateleiras da comercialização, e vai erguendo a nação, seu produto não é pouco, nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João, nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Costumeira, no campo tem seu encanto, utiliza o capim santo, que pra chá é de primeira, também a erva cidreira, e pra ferimento melão, pinguinho de cassação, quando o dente dói um pouco, nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João, nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Muito bem, muito bem. Esse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Bela canção com a expressão bastante típica da nossa região. E nessa perspectiva, cumprindo com essa intencionalidade que é de que as reflexões elas contribuam para fortalecer as lutas e os processos, que convidamos para esse momento de hoje, para esse espaço, quase que chamo de roda de conversa, né? Embora a gente tenha um limite de horário e não possa conversar tanto assim como às vezes eu gosto de fazer, estamos contando com a contribuição aqui de dois grandes lugares, né? De duas grandes organizações que têm um engajamento e uma contribuição importante. Então, teremos a companheira Michela, do MMC, e o companheiro Cícero Félix. E como precisamos começar por um dos dois, chamar o companheiro Cícero, e o convite a Cícero foi feito em função do engajamento e da militância que Cícero desenvolve, pratica, desde a região, especialmente aqui com foco no semiárido, toda uma militância do trabalho direto com o campesinato, especialmente buscando essas estratégias de convivência com a região que historicamente tem sido demarcada por desde uma outra concepção, desde o lugar principalmente do Estado e também da academia, que muitas vezes reforça uma perspectiva que não é a real, Então, Cícero, que tem esse engajamento, contribuindo ao longo de sua história em vários espaços expressivos que defendem a construção dessa vida digna no nosso semiárido, mas principalmente a partir do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, o IRPA, a partir da cidade de Juazeiro, no estado da Bahia, mas com abrangência, né, de toda a região semiárida, e atualmente fortalecendo e ampliando sua contribuição a partir da P1MC, que é uma dos espaços orgânicos da ASA, que é a Articulação Nacional do Semiárido. Então, Cícero está com a gente e a gente convidou Cícero para que ele, obviamente, né, acompanhou alguns dos processos, mas folheando esse material, essa síntese,
compartilhar um pouco conosco da sua impressão, da sua leitura para esse momento e para esses desafios que é comum a nós. Então, Cícero, por favor, seja bem-vindo. Boa noite, Léo Márcio, Josi. Agradecer ao movimento, né, pelo convite, a partir da conversa que eu tive com os companheiros, aí, principalmente Léo e Josi. Mas, enfim, acho que a gente já se conhece aqui, a maioria é conhecida, a gente se conhece de outras histórias. Tive dialogando também com Leila um pouco sobre esse momento. Bom, primeiro, destacar a importância desse processo que o movimento fez e está fazendo, porque ele continua, né? Como vocês bem falaram aqui, está num ciclo agora de debates, de rodas de conversas, colocando o fruto, né, produzido por esse cultivar tão importante que o movimento faz ao longo da sua história. Então, esse trabalho de organizar os estudos, né, sistematizar eles e colocar à disposição, né, dos povos, né, dos camponeses e camponesas, dos agricultores e agricultoras, das comunidades, isso é algo muito, muito importante, né? A partir, claro, das suas lideranças, das suas organizações, né? Então, a primeira coisa é destacar a importância disso e parabenizar pela conquista mesmo, né? Uma grande conquista do movimento, e sendo conquista do movimento, é uma conquista nossa, né? Dos parceiros e parceiras do movimento, né? Agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade da gente poder beber um pouco dessa fonte, né? Dessa construção de vocês. Então, a gente está muito, assim, animado com esse processo, porque a gente precisa, de fato, apesar de todas as dificuldades, a gente precisa manter viva a nossa animação, a nossa capacidade de se movimentar, né, de se mobilizar, de se animar, de esperançar no fazer. E vocês estão provando isso, que é possível, né, com essa construção. Léo, a gente terminou nem se falando, qual é o tempo que eu tenho aqui? Quantos minutos, mais ou menos? Porque agora já são 8h04, só para me organizar aqui. Se você pode organizar seu raciocínio e trazer os elementos em 10 minutos, seria o ideal, mas fique à vontade, a gente vai se organizar. Então tenho aí uns 6 minutos aí, né? 7 minutos. 8 minutos. Como a gente veio dizer tarde, você tem 8 minutos. Tá bom. Então, dito isso, né, parabenizar pela conquista, destacar o processo, parabenizar pela conquista e agradecer por estar aqui nessa construção com vocês. Aí eu vou participar dessa roda, dialogando com essa construção que vocês estão construindo, estão fazendo, a partir do nosso lugar de ASA, né, de articulação do semiárido brasileiro, né? E como é que essa produção que vocês estão apresentando agora para a sociedade, né, crise sistêmica e veredas estratégicas, dialoga com o nosso fazer de rede ASA, né? Nós entendemos que nós estamos num momento, de fato, muito interessante, né? Muito interessante do ponto de vista de olhar as crises, né? Como o Léo falou, crise na origem vem de cruz, né? E é encruzilhada, ao mesmo tempo que é um momento de bastante dificuldades, é um momento também de oportunidades, né? Então, nós estamos vivendo um momento que, dialogando com a crise sistêmica e veredas estratégicas, olhar
mais a longo prazo, né, ao nosso ver hoje de ASA, é olhar o que está acontecendo com o planeta. Né? Olhar o que está acontecendo com o planeta. De fato, hoje, nós não estamos mais numa situação de mudança climática. Nós estamos hoje numa situação de emergência climática. E essa emergência climática, que nós da sociedade civil já vimos falando há décadas sobre que isso ia virar realidade, né? Ela foi provocada pelo capitalismo. Esse debate a gente precisa ampliar com a sociedade. Né? A emergência climática que nós estamos vivenciando hoje, que o IPCC, né, o Instituto, o relatório, né, do painel climático apresenta para a sociedade hoje, de que nós vamos ter, por exemplo, no Nordeste do Brasil, uma ampliação absurda das áreas em processos avançados de desertificação. Essa conta precisa ser colocada para o sistema capitalista. E nós precisamos ver isso como uma oportunidade também de romper com o sistema, como alguns estudiosos colocaram aqui nas suas falas. Não tem como resolver ou barrar as mudanças climáticas, a emergência climática, dentro do capitalismo. Mas o capitalismo vai tentar fazer isso, já está tentando fazer. O capitalismo vai tentar trazer a questão do chamado capitalismo verde. O capitalismo verde vai cada vez mais ser apresentado à sociedade como a saída para a emergência climática. E nós precisamos, e aí o livro, né, Crise Sistêmica e Veredas Estratégicas, traz luzes para a gente em relação a isso, e a gente precisa ampliar esse iluminar junto com as nossas comunidades, nossos territórios. Então, no nosso entender de ASA, esse é olhando no horizonte mais a longo prazo, essa questão da emergência climática deve estar na centralidade dos nossos debates, né, que vão nos projetar para frente. E aí, nós do semiárido, nós temos o que dizer em relação a isso. Né? A política de convivência com o semiárido, o programa Cisterna que nós desenvolvemos aqui no semiárido, ele é referência de política pública premiada internacionalmente no combate à desertificação do planeta. Nós, ao longo desses anos, nós conseguimos estabelecer alguns processos interessantes de cooperação sul-sul com países aqui da América Latina e com países da África. Nós precisamos ampliar nessa direção, porque isolados nós não vamos conseguir fazer esse enfrentamento. Né? Eu sei que meu tempo está corrido, mas eu queria chamar a atenção para um desafio que é emergencial do momento, que não aponta para o horizonte a longo prazo. Nós precisamos articular as forças da classe trabalhadora do campo e da cidade cada vez mais na perspectiva de acabar com a fome no Brasil. E as populações do Brasil não podem esperar muito tempo para que a gente consiga acabar com a fome no Brasil. Então, nós precisamos encontrar atalhos nas veredas estratégicas, nós precisamos encontrar alguns atalhos nas veredas estratégicas para, em 10 anos, acabar com a fome no Brasil. Não dá para esperar mais tempo. Eu estou falando 10 anos, é força que está vindo aqui de expressão, mas eu estou para dizer que é em curto prazo. Né? Do ponto de vista histórico, 10 anos é curto prazo. Né? Mas não dá para ser a médio e longo prazo acabar com a fome no Brasil.
porque senão nós vamos ter uma classe trabalhadora cada vez mais sem força para o enfrentamento ao capitalismo, sem força para o enfrentamento às estruturas dominantes. Então, eu queria dialogar com esses dois cenários desafiadores que a gente tem, e que a crise sistêmica e veredas estratégicas traz luzes para a gente refletir mais e aprofundar mais sobre isso. E a ASA está com vocês nessa construção. Obrigado. Obrigado a você, Cícero, e obrigado, estenda os nossos agradecimentos ao conjunto da ASA, a qual, nesse momento, você representa. E esse enriquecimento que tu traz em relação, olhando desde um lugar que é o semiárido, esse olhar sobre os nossos territórios, sobre a vida concreta, e você destaca com dá grande destaque ao tema da fome, a situação concreta da vida, porque, de fato, o mundo ideal ele perpassa pela realidade concreta, né? Não se faz lutas se não existirão os lutadores e as lutadoras. Então, defender a vida, como você bem destacou, é algo urgente, né? Precisamos defender a vida da fome, precisamos defender a vida das várias formas de violência, inclusive a própria fome, que o Movimento dos Pequenos Agricultores considera como uma das formas de violência extrema de responsabilidade do governo que temos aí. Josineide. Estou aqui refletindo, Léo, tudo isso que o Cícero traz, né? Olhando para a região Nordeste, e uma região que é tão importante, né? E fundamental para o nosso país. É só 50% dos agricultores, né, Cícero, do Brasil, então não é pouca coisa, e infelizmente tapam, né, muitos olhos quando olham para a nossa região. Por isso que é necessário ter muitas lutas, muita ousadia, muita ação e muito esforço e unidade dos povos, né, nessas construções de superação, de desmistificar esse olhar, né, romântico que existe para o Nordeste, muitas vezes do coitadismo, mas de construir junto, né, e de construir o que nós apontamos e desconstruir o que o capitalismo aqui, né, quer impregnar mais ainda, né, e tomar, né, assaltar de todos nós. Então, muito importante isso que o Cícero traz, e de nós refletirmos, né, a partir de onde estamos. Então, seguindo com esses companheiros e companheiras que contribuem, né, nessa reflexão, nesse olhar e nessa construção, como o Léo bem trouxe na apresentação de Cícero, e isso é muito bom porque temos aqui uma militância de mais tempo, de médio tempo e bem mais jovem, né, que vai conhecendo os companheiros e companheiras que estão aí de muito tempo, né, nessa construção junto com o movimento, e Léo fez isso com muito capricho, né, trazendo da pessoa do Cícero, que é um companheiro que a gente admira muito. Então, chamamos agora mais uma companheira que também tem uma grande admiração por todos nós do movimento dos pequenos agricultores, e é uma grande camarada, né? Acho que o Lênin sempre resumiu o significado de camaradas, né? Então, a Michela, para nós, do Movimento dos Pequenos Agricultores, é isso, né? Então, hoje, mais cedo, eu dizia, Michela, manda aí um pouco do teu histórico para mim. Ela, meu Deus, eu digo, meu Deus, porque não é fácil, não, né? Mas Michela, que é militante do Movimento de Mulheres Camponesa, é uma nordestina também, que está sempre nas lutas, uma grande referência nossa do Brasil para a via campesina nacional e internacional no tema do feminismo camponês e popular, aonde tem dedicado parte de sua vida nessas construção e elaboração junto com as mulheres camponesas, junto com essa unidade, né, dos movimentos da via campesina, e que iniciou sua militância bem cedo, né, Michela? Ali, quando termina o seu curso de agronomia, que já ingressa, né, nessa militância na Federação Brasileira
de estudantes de agronomia e já segue, então, aí nessa construção com o movimento, né, com o MMC, e que faz parte, né, da sua coordenação nacional desde 2016. E hoje ela está num grande desafio, e que é uma grande quebra de cerca que o capitalismo, que a burguesia impõe sobre nós, camponeses e camponesas, e sobre a classe pobre, que é o pé na universidade e que é chegar a ter um doutorado, né? Então, Michela está nesse desafio e colocando sempre nessa prioridade, nesse estudo, nessa pesquisa e nessa elaboração, o tema do feminismo camponês e popular. Esse tema que, para nós, é de muito capricho falar sobre ele, estudar sobre ele e colocar sobre ele para a sociedade, né? Porque que existe esse tema e que ele é necessário, e o que as camponesas fazem. Então, Michela, é de muita alegria ter você aqui com a gente, e tanto que você contribui também nas nossas lidas do dia a dia e em tantas outras organizações também. É uma educadora popular que está sempre aí construindo esses desafios e apontando e fazendo as ações também, né? Então, é para além de uma estudiosa, de uma teórica, é uma militante, né? Então, Michela, está contigo, para trazer também, né, um pouco qual é a importância do conteúdo desse livro, que a gente aponta, que Cícero trouxe muito bem aí, dessas veredas, dessa crise, desse olhar, né, para a gente seguir construindo nessa atual conjuntura. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Josi. Como é bom ser apresentada por companheiras, né? A gente fica assim bem vaidosa, né? Porque diminuam aí assim 90% do que Josi disse, aí pode ser que eu chegue perto disso aí. Eu nem disse tudo, tem mais coisa. Então, assim, é um prazer, gente. É um prazer de fato. Assim, eu fiquei, quando Josi conversou comigo, eu já disse a ela assim, eu fico super honrada, porque tem uma palavra, né, que virou meio até um pouco de modismo das pessoas falando, mas ela representa tanto para mim essa lógica do Ubuntu, do eu sou porque nós somos, que eu adotei para a minha vida assim, e falo o tempo inteiro, porque se eu consigo ter uma contribuição teórica, tem a ver com a Via Campesina, tem a ver com o MMC, tem a ver com todos os movimentos da Via Campesina, porque é essa construção que a gente faz em luta, em organização e em formação que conforma, né, muito legal, né, mas conforma o meu pensamento, a minha ação política. Então, o MPA é muito importante na construção e na minha militância também. Então, eu fiquei super honrada por receber esse convite, mas mais que o convite, um desafio. Fiquei também pensando assim, como contribuir nesse debate. E aí, assim, é bem interessante como a gente é muito parecido, né? Assim, os movimentos da Via, e em especial, eu acho que o MPA e o MMC. A gente, logo depois do golpe, 2016, a gente do MMC passou por um processo que a gente pensou assim, veja, a gente precisa olhar para a nossa história e ler a conjuntura e construir um novo plano estratégico para frente, porque o bicho vai pegar. A conjuntura está apontando para situações, né, que depois, né, coletivamente, a gente foi chamar de conjunção de crises, né, que dá crise ambiental, econômica, política, depois, para fechar com chave de ouro, a sanitária, né? E aí, nesse processo que vocês também estão fazendo internamente e também nesse diálogo com intelectuais orgânicos, né, da classe trabalhadora, vocês conseguiram debater os temas centrais, os temas que colocam o capitalismo nu na frente
de todos, né? Eu acho que a pandemia nos ajudou a fazer isso, mas vocês foram se debruçando tema a tema, e eu acho que isso é muito importante. Então, quando eu dei uma olhada no livro, e eu também consegui participar de algumas das atividades, eu fiquei olhando e pensei assim, esses temas, eles expõem concretamente o centro do nosso debate, né? É compreender eles que vai ajudar a gente a tomar as decisões certas. No MMC, a gente tem feito uma reflexão, e aí eu queria dividir com vocês, porque eu acho que ela contribui para a gente pensar esse enfrentamento dessa realidade. A gente, na esquerda, historicamente, tem na fala, e em alguns casos, não no nosso caso do campesinato, mas em alguns casos, na prática política, resumido tudo ao capitalismo. E a experiência de olhar a realidade de construção do feminismo camponês popular, na América Latina, em especial, né, América Latina e Caribe, nos fez olhar para o processo da construção da modernidade a partir do colonialismo e perceber que seja um capitalismo patriarcal racista, ou sejam 3 sistemas, o capitalismo, o patriarcado e o racismo, que atuam na nossa vida conjuntamente, é muito importante a gente entender que eles 3 existem. Que o patriarcado, ele se sustenta numa divisão sexual do trabalho, que o colonialismo, que foi, né, o que Marx chamou de acumulação primitiva, mas que não acabava lá na colonização, permanece até hoje. Então, quando a gente vai falando, a crise ambiental é o quê? Né? A crise ambiental é essa lógica de cada vez mais se buscar o lucro, se buscar tirar as riquezas da nossa terra em nome de poucos acumular. E aí eu queria trazer essa reflexão junto com o que Cícero aponta, porque, veja, a fome, ela não é um acaso, ela não é só um resultado da Revolução Verde, ela é uma estratégia de dominação dos povos desde a colonização. Foi assim que o capitalismo se construiu a vir para a nossa terra roubar o que é nosso, explorar a força de trabalho e escravizar pessoas vindas de África aqui no nosso país. Por que eu estou trazendo isso? Porque quando vocês mostram esses pontos, e quando vocês fazem o debate, eu lembro bem do debate da ideologia e do conservadorismo, vocês mostram que, claro que o capitalismo ele tem uma... Ele rege todo o sistema, mas ele não rege só. E vocês conseguem mostrar isso debatendo esses temas. Quando a gente debateu o mundo do trabalho, a gente pensou quem é a parte da classe trabalhadora mais precarizada. Quem é que sofre com a superexploração? É uma classe trabalhadora genérica? Quem é que conforma esse campesinato nordestino é negro e é indígena? Esse é o nosso campesinato nordestino, e que é a maioria do campesinato brasileiro. Então, assim, essa conformação do nosso campesinato e os diversos ataques que ele sofre, em especial no Nordeste, tem a ver com esse racismo que é estrutural para o capitalismo. Tem a ver com esse negar, né, as nossas origens, né? Tem a ver com negar o que a gente tem de diverso, de outra forma de produzir. Eu, não só porque eu também já trabalhei na ASA, mas, assim, eu sou apaixonada pelo debate da convivência com o semiárido, porque convivência com o semiárido é respeito ao conhecimento do povo. Não é algo vindo de fora para dentro.
é isso que a gente tem discutido na agroecologia, né? Como que o conhecimento técnico chega e aprende com o conhecimento camponês, e como que isso volta. E tem uma coisa no trabalho da ASA, e eu acho que que pode iluminar para a gente, né, nesse debate do que é que vem aí pela frente dessa conjuntura. Veja, eu sempre que alguém me pede para comparar, para falar sobre política pública, sobre o que é que vai vir, sobre o que está sendo destruído, né, no país, eu comparo Bolsa Família com o programa de cisternas. Sabe por que eu comparo Bolsa Família com o programa de cisternas? Porque o Bolsa Família foi feita uma opção de botar num cartão e o povo nem sabia direito como é que chegava. O programa Cisterna é um programa de formação, mobilização para a convivência com o semiárido. Você discutia com as pessoas o direito que ela tinha de ter água. E esse direito se falava em educação, no direito à saúde, no direito à organização política. É isso que esse livro também enfrenta. Nós nunca, e o MPA é um exemplo claro disso, nós nunca discutimos política pública por política pública. Política pública precisa ajudar a organizar o povo, porque sem o povo organizado, tudo vai ser sempre destruído quando alguém, de alguma forma, chega ao poder, como a gente tem agora. Então, eu acho, gente, sinceramente, que esse livro ele ajuda a gente a desvendar que uma parte da esquerda faz, que eu acho que não ajuda a gente a enfrentar a realidade, a desvendar que não é lá na fábrica só que está o problema, sabe? Isso é tão... a lógica de achar que a exploração está só na fábrica, na relação capital-trabalho e na mais-valia que é apropriada, e não olhar a exploração do território quando chega a mineração. Mineração não é exploração? E eu acho que esse livro ajuda a gente a enfrentar esse debate, sem dizer diretamente assim, peraí, não é só na fábrica, não. Mas ele vai mostrando, quando ele vai desvelando a realidade, eu acho que cada atividade ajudou nisso. E aí eu acho que o MPA traz uma contribuição muito importante para a nossa conjuntura atual. A gente tem visto, o que, sinceramente, me preocupa bastante, a gente tem visto já uma certa, quase, certeza de ganhar eleições em 22. Né? E isso tem, às vezes, tirado o foco de que a gente tem a fome para enfrentar agora, a gente tem um conservadorismo que não é pequeno e que não vai acabar com Lula lá 22, infelizmente. E que a gente precisa construir na luta. Eu acho que esse livro contribui para esse debate. Contribui para a gente pensar que desafios tão grandes como esse não se resolve elegendo sol. Eu acho que a eleição é extremamente importante, eu acho que ninguém tem dúvida disso, que é importante, que a gente que tem um papel a cumprir, mas se a gente não organizar e se a gente não enfrentar esses desafios que estão colocados aqui, a gente vai errar na estratégia de novo. E o que a gente tem para enfrentar pode não ser das coisas mais bonitas, assim. Então, eu acho que, na minha avaliação, esse livro e os seminários, eles são meio que um roteiro aprofundado de análise estrutural. Sabe, assim, a gente conversava um pouco quase como análise de conjuntura, né, nos seminários, mas eles não são só conjunturais. Ele tem a ver com esse modelo de capitalismo que a gente está vivendo agora e com esse aprofundamento, ou talvez, não sei se é aprofundamento ou se é deixar assim mais claro, tirar a fumaça do meio do racismo e do patriarcado que aparecem agora com tanta força
Eu não sei se vocês viram aí pelas redes sociais, ontem aqui em Natal, umas mulheres, aqui em Natal não, né, que eu estou em Mossoró, mas aqui no Rio Grande do Norte, umas 20 mulheres estavam fazendo um ato de rua, um cara numa moto ficou incomodado, desceu e puxou uma arma. Essa é uma realidade que a gente tem que enfrentar hoje, né? E aí a luta ajuda a fazer isso. Eu acho que esse livro ele tem muita contribuição no sentido da gente aprofundar o olhar que os efeitos, essa ação articulada de capitalismo, patriarcado e racismo é o que precisa ser enfrentado, e eu acho que o campesinato faz isso, não é de hoje. Por mais que, na maioria das vezes, a gente nomeie só como capitalismo. Mas a gente faz isso quando a gente faz resistência camponesa. A gente faz isso quando a gente salva a semente. Porque a semente foi negada por racismo. Por essa lógica da modernidade, que existe uma ciência que ela é construída fora da realidade do povo. E negam a ciência do povo. E aí eu acho que o debate do Paulo Petersen, do Van Gogh, ajuda a gente também a ver isso. Então, eu queria terminar parabenizando assim, o MPA, porque eu acho que vocês... e vocês se desafiaram a fazer isso para fora, né? Eu estava pensando nisso quando vocês estavam falando, que a gente do MMC fez muito isso para dentro. Assim, a gente fez vários desses debates meio assim, sem muita coragem de já dizer o que é que a gente estava pensando, a gente queria ir ouvindo, e vocês fizeram isso para fora e colocaram esse livro, e tem uma grande contribuição para a gente superar essa realidade. Então, eu acho que a nossa luta, esse processo de sistematização do conhecimento construído pela militância camponesa, né? E o fortalecimento da nossa organização é o que vai dar a chave da virada para a gente ver um dos melhores. E aí, só, né, para não dizer que não farei das flores, é fato. Reforma é muito importante, ela tem um papel se ela tiver um horizonte de construção da revolução. Se for só para ficar fazendo política pública para ninguém passar fome hoje, mas amanhã voltar a passar fome como se fosse ou não passar fome, mas ser comendo salsicha, não serve, né? As reformas que precisam vir, elas têm que olhar esses debates que estão organizados nesse livro e que tem mais um monte de gente fazendo também, e ter um horizonte, de fato, de acabar com o capitalismo, patriarcado e racismo, porque sem isso não tem avanço. O nosso destino não é bom. Obrigada, gente. Nosso futuro, como será? Aqueles que ainda virão. Será mais fácil ou mais difícil? Será mais tardio ou mais tardio? Será a massa com mais consciência? Será pelo impulso da rebeldia? Será a burguesia fracassada? Será o sistema mais fácil? Será mais militantes lutando? Será mais guerreiros morrendo? Será mais heroínas surgindo? Sem pressa, sem medo, seja fácil, seja difícil, seja rápido, seja tardio, seja com consciência, seja só por rebeldia, seja por fracasso da burguesia. Militantes surgirão do pó da brasa, da cinza da poeira, da terra e da água, e se tornarão guerrilheiros e guerrilheiras lutando. Morrendo e ressurgindo, se tornarão heróis e heroínas, por uma luta que é minha, que é sua, que é nossa, que é de todos nós. Daqueles que já viram e daquelas que ainda virão. Será preciso acontecer o socialismo. Façamos nós acontecer. Com esse poema do companheiro Evandro, né, a gente agradece a contribuição de Cícero e de Michela, que trouxe mais desafios ainda, né, para nós do movimento e para nós enquanto militantes, enquanto esquerda desse Brasil.
E, de fato, Michela, furar essa bolha não é fácil. Fazer com que outros e outras nos escutem e nos compreendam e se somem nessa construção não é fácil. Corbari aponta ali mais uma elaboração, né, das mulheres camponesas, que não tenhamos timidez nem inibição de colocar para fora as nossas ideias, as nossas provocações, as nossas reflexões e as nossas contribuições. Porque não é nós sozinhos e sozinhos que vamos conseguir fazer, mas sim com mais pessoas, com mais gente, mais companheiros e companheiras. Então, nesse sentido, eu passo para a Léo também, né, para que tenhamos mais contribuição aqui no nosso seminário essa noite. Léo, está contigo e gratidão a Cícero e a Michela pelas contribuições e reflexões e apontamentos e desafios. Obrigado, Michela e Cícero, por se somar a nós na reflexão. E a gente aproveita, considerando aqui uns minutinhos, a gente chegou um pouco atrasado, então estamos dando a tolerância entre nós. Saudar a todos os companheiros e companheiras que estão aqui conosco, convidados que se achegaram, né, quando já estávamos na discussão, e aproveitar para abrir o microfone, né? Tem a companheira Bel, que já pediu aqui a palavra. Bom, boa noite a todas e a todos. Primeiramente, agradecer o convite da companheira Josi para participar aqui do lançamento do livro, que a gente já tem. Vou fazer inveja de novo a quem não tem o físico. Nós aqui já temos, assim como outros títulos que são produzidos também pelo MPA, pela Via Campesina e pelos movimentos parceiros. A gente não pôde participar no ano passado dos seminários, mas esse ano já participamos do primeiro seminário nessa semana aqui que passou, e já falei para a Josi que eu quero participar dos próximos, porque é importante que os movimentos que são parceiros, que estão aí caminhando juntos e juntas, estejam também se fortalecendo e discutindo todos os assuntos, todas as temáticas. A gente aqui em casa já começou, inclusive, a dar uma lida e uma estudada, já está até marcada aqui, está cheio de anotações aqui, para a gente poder também se qualificar em torno de fazer o que a Josi colocou aqui mais cedo. Vamos fazer um grupo de estudo, Bel, aqui em Picos. Temos que fazer. Aqui em Picos, tem muitos companheiros aí que já, inclusive, falaram que querem o livro lá nos nossos grupos, então a gente tem total condição aí de fazer esse grupo de estudo, eu acho importante, inclusive para a gente trazer outras discussões, outros debates, colocar que é muito mais do que o que a gente está vendo nas próprias redes sociais, colocar as vivências de fato, muitas vezes, principalmente os movimentos da Via Campesina, os movimentos camponeses são secundarizados nas lutas justamente por essa questão de praticamente tudo, não tudo, mas praticamente tudo acontecer nos centros urbanos. A gente está aqui num município, aqui Picos é o terceiro maior município do estado do Piauí, tanto em população, em economia, em política, enfim. Então, a gente está sempre travando as lutas, está sempre construindo, mas é preciso a gente fazer essa tradução do que está acontecendo no Brasil e no mundo, que também reflete no nosso dia a dia, na nossa realidade, para trazer a população para o nosso lado, já que o campo conservador, reacionário, fascista, da direita, está fazendo um trabalho muito pesado em colocar a população contra os movimentos sociais e populares, contra os movimentos de esquerda, colocando aí todos os adjetivos que a gente já conhece, muitos que a gente também nem conhece, mas ouve eles falando aí da gente. Então, é importante a gente estar se qualificando, é importante a gente estar conhecendo as realidades, e principalmente essa relação entre os movimentos do campo e da cidade, fortalecer cada vez mais, não só na luta, mas também na formação, no estudo, na construção, e a gente coesionar cada vez mais as nossas ideias, as nossas construções, e parabenizar demais o MPA. Eu digo, em vários momentos eu já disse para a Josi que eu sou mais MPA do que Levante, eu sou militante do Levante Popular da Juventude, acho que eu nem coloquei antes, mas que eu sou quase mais MPA do que Levante, justamente por essa contribuição tão direta
importante e concreta do MPA e das produções que o MPA tem na minha construção como pessoa, como militante, como agente político, que, para mim, assim, não tem nem palavras para descrever assim, a importância que não só esses materiais, mas as vivências que são proporcionadas para nós junto ao MPA trazem para a nossa construção enquanto pessoas, enquanto agentes políticos. Então, parabéns, não só um parabéns pela produção, mas também por estar fazendo essa coesão entre as organizações, entre os movimentos, isso que a companheira Michela coloca, de fazer essa ação, de botar para fora o que a gente está produzindo, muitas vezes fica mais internamente, a gente discute entre nós e fica tudo só entre nós mesmo. Mas não sai, a gente não publica, a gente não fala, a gente não exprime, então é importante essa colocação, essa amplitude que o MPA está dando para essas discussões. E eu queria terminar com um poeminha bem curtinho desse livro, que eu gosto muito, eu inclusive cito ele em vários momentos, que é A Montanha é Algo Mais Além que um Imenso Estepe Verde, que fala sobre a Revolução da Nicarágua. E ele é assim, o trecho fala assim: lembro-me de que fiz um poema, um poeminha, ou não era um poema, era um estado de espírito, sei lá eu, seja o que for, é o que está como um epitáfio agora no túmulo dos meus irmãos que eu tinha recrutado. E aí ele coloca em espanhol, mas eu vou falar em português porque meu espanhol é péssimo. Um dia eu os criei, lutamos juntos por um novo mundo. Vocês aceitaram, e desde então fomos irmãos. E é isso que o MPA está fazendo com essas organizações agora, com o Levante, ao qual eu faço parte, e tantas outras que estão juntas nessa construção e nessa luta. Estamos cada vez mais fortalecendo os laços e nos tornando, de fato, irmãos e irmãs de luta, de base, de militância e dessa reconstrução que o Brasil precisa a partir das nossas entidades, das nossas organizações. Então, seguiremos avante e, de fato, a pátria livre. Obrigada. A fala de Bel é muito simbólica e reafirma para nós que antes da sigla tem uma causa, né? Eu acho que é em torno dessa causa que a gente precisa estar sempre firmes e convictos olhando para adiante. Companheiros e companheiras, não vi ali pelo chat ninguém mais pedir a palavra, mas queria, para a gente concluir, que a gente sabe que algumas pessoas também têm já o compromisso com seus horários, gostaria de pedir a Josi que compartilhe conosco, né, algumas pessoas no privado perguntando como é que faz para adquirir o livro, o livro que termina de ser lançado, né, Crises Sistêmicas, Veredas Estratégicas, e aí Josi nos dá a dica aonde é que pode encontrar o material, mas também o conteúdo mais direto, talvez completo, que deu base a essa síntese, que são os seminários, os ciclos, né? E reforçar também, Josi, como é que pode se envolver, tendo interesse nos ciclos que virão. Então, Josi, está contigo. E aí já vou me despedindo de vocês, dando tchau, porque depois, Josi, dando a orientação, a gente vai caminhando aí para o nosso momento de encerramento. Então, da minha parte já, muito obrigado a vocês por compartilhar esse espaço conosco. Seguimos em luta. Valeu, Léo. Obrigada. Bom, camaradas, então, o nosso primeiro lançamento, né, do livro, então, esse livro ele será lançado por regiões, né, por hora, mas podemos esbranhar ele aí por todos os cantos do Brasil e fora também, né? Oxalá a gente consiga fazer traduções, né, em outras línguas também, é sempre um grande desafio para nós, dos movimentos, conseguir fazer, né, mas é possível, a gente já conseguiu fazer alguns materiais. E em todas as falas, né, vem sempre o desafio da sistematização das nossas realidades e das nossas reflexões, né? E isso, gente, é peça raríssima. Isso é mais que ouro, sabe? É mais que, enfim, é uma peça muito preciosa, né, a sistematização. E ela não faz apagar a história. E nem silenciar os gritos, como bem disse a companheira na frase dela lá no livro. Então, para que a gente siga construindo, fazendo a leitura, e que essa leitura faça com que a gente
tenha mais vontade e desejo e ponha para fora também, né? Desde olhar para as nossas organizações, realidade, olhar para o nosso povo, para o nosso pé no chão, para o nosso país, para, enfim, né? Para a América Latina, construindo tudo isso, porque sozinhos não iremos conseguir. Então, onde encontrar o livro Crises Sistêmicas e Veredas Estratégicas, né? Hoje nós temos ele publicado em inbox no site do MPA Brasil, que é www.mpabrasil.com.br, e vocês vão encontrar ele lá no nosso Paiol Camponês. O Paiol Camponês é onde a gente deixa lá todas as nossas publicações do movimento, as que a gente já conseguiu fazer, porque tem umas que não chegou lá ainda, né? Ó, o Corbário está compartilhando aí. Maravilha, Corbário. Então, lá vocês vão conseguir fazer o download. Lembrei de Rafa agora, Rafa de esse nome muito engraçado. Do livro, e poderão ter acesso a ele de forma digital, né? E de forma física, que a gente pegue. Eu não sou velha, não, só tenho 30 anos, mas meu negócio eu tenho que pegar e ler assim, segurando o negócio na mão, porque senão eu não consigo aprender direito. Então, para esses, né, que é mais adepto ao livro, de fato, acho que aqui todos nós somos, né, o nosso alimento também, nas nossas secretarias estaduais do movimento, tem alguns livros, né, alguns que não são tantos, gente, não são poucos. Vocês sabem a nossa realidade nessa questão de ter a condição, né, de produzir o material em si, né? Então, é possível a gente repassar para alguns camaradas, não de forma individual, né, mas para as organizações, e compartilhando a leitura, né, enfim, fazendo esse momento de estudo. É importante também a gente organizar grupos de estudo, né, para aprofundar melhor. A Bel trouxe bem isso na fala dela, e é bem interessante, porque muitas vezes o estudo coletivo faz com que a gente reflita muito mais do que só o estudo individual, né? Então, também joga esse desafio para nós, enquanto militantes, mas não só para nós do MPA, né? Para os demais também se sintam à vontade para fazer, e a gente pode estar também contribuindo. Então, encontra o livro no nosso site, www.mpabrasil.org.br, no Paiol Camponês. Tem também nas secretarias, como eu falei, de forma física, e os seminários, né? A gente publicou todos os seminários no nosso YouTube do MPA Brasil. Mas tem lá todos os vídeos do seminário, né, do ano passado, de 2020, e também os seminários que está acontecendo agora em 2021, né? Então, camaradas, agradecer pela disposição, paciência e contribuição de cada um e cada uma nessa noite de lançamento do nosso livro, né? E dizer que vocês são parte dessa construção, e sem vocês a gente não conseguiria fazer também, né? Então, cada pedrinha que vai se colocando são várias mãos que vai pondo junto, né? Cada semente que vai semeando. Então, é nesse olhar e nesse desafio e nessa convocação, né? Convocação de que derrotar o capitalismo e construir uma nação, um projeto nacional para o povo, junto com o povo, todos nós e muitas outras pessoas, né? Como Michela bem trouxe, não é só a eleição. Infelizmente, não é só a eleição. Se fosse isso, era muito fácil. E minha mãe sempre costuma dizer, o que é fácil e o que dá certo de forma fácil não é para nós. A vida não é assim, né? Então, que seguimos aí ousando, construindo e rompendo cercas, né? E abrindo veredas estratégicas para a construção dos nossos sonhos, que não são só utopia, mas ela também faz parte. Um abraço grande, temos aí o final, mais uma contribuição dos companheiros e companheiras do Pernambuco, que organizaram o nosso momento místico de animação, deixar aí os parabéns também para Pernambuco. Um cheiro grande em cada um, até Léo que não banhou, a gente está longe, a gente dá o cheiro também, e seguimos nos cuidando, nos protegendo e fazendo luta. Já já nós estamos se encontrando de forma presencial e compartilhando muitas coisas, com vida, com saúde, com vontade de seguir lutando. E se o tempo for reeducando e as vidas que partiram um dia voltarem a povoar o campo? O que será das casas desabadas,
as escolas esqueléticas e as florestas destruídas. Tudo voltará a ter lugar. Os pássaros, os animais e as pessoas. Cada espécie vivendo em cada lar. Se o tempo for reeducado, ninguém mais falará de exploração, nem ficará em silêncio quando lhes perguntarem: o que é educação? Quem não saberá que a vida, a alegria, a militância, a gentileza representarão as formas maiores de riqueza? Ninguém se esconderá por não saber. Ninguém dominará por ter poder. Ninguém parecerá ser o que não faz, nem fará o que não satisfaz. Ninguém terá saudade do tempo malcriado, o tempo fazedor de desgraçados, punido com seus desgraçadores, findará. Já não se ouvirá gritos, viva o mito, porque o mito é fator de ignorância, de consciência sem vida e de vida sem importância. Os cadernos vazios terão letras e propósitos em suas linhas. Dos adultos até as sábias criancinhas, o saber estará emancipado. Educar será um verbo conjugado no presente e no futuro. Ninguém mais será tratado como burro, porque os próprios governantes serão mais preparados. Educadores serão tão respeitados que até as pedras clamarão pelos seus passos. Não haverá mais anos de fracasso, nem de reprovação. Cada jovem usará as próprias mãos para hastear uma bandeira em cada braço. Se o tempo for reeducado, triunfará o bom senso e a liberdade. Educar será um gesto de bondade, tão aceito como a água a ser bebida. Cada página de um livro, após ser lida, trará para a vida saciedade. E a terra não terá mais duas metades, toda ela gozará de liberdade. E toda gente deixará de ter ganância. A história será de militância e as causas todas servirão à igualdade. Não teremos mais campo nem cidade, só espaços de viver com elegância. Tudo muda com a educação, some a alienação e o percurso passa a ser orientado. Cada ser merece o bem viver, mas para ver tudo isso acontecer, o tempo, os canalhas e os perversos precisarão ser reeducados. A quem caberá essa função de fazer do tempo ruim um tempo bom, combatendo a opressão e a ignorância? Essa tarefa, senhoras e senhores, caberá à harmonia dos professores, com suas vozes de orquestra e de tenores empenhados na eterna militância. Ademar Bogo, 26 de maio de 2021. Na casa que tem moça, só sai planta maravilha. Quem tem amor não morre quando a vida não dormia.